Olá, solidários e solidárias, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula 6 do nosso curso de tributário. Eu confesso que daqui a algum tempo eu vou esquecer o número da aula, mas aí você anota, é a nossa aula 6, ainda dá para guardar. Daqui a pouco a gente vai estar na aula 50 e aí eu não vou estar lembrando. Nosso tema hoje é um tema bem mais tranquilo, ele tem menos informações que as nossas duas aulas anteriores. E é um tema bem importante. Hoje nós vamos tratar sobre a natureza jurídica de um tributo. Roberto, primeiro, o que é natureza jurídica? Natureza jurídica é dizer, meu caro e minha cara, o que é alguma coisa ou alguém para o direito. Por exemplo, você que está me assistindo aí no canal Solidariedade Concursal, qual é a sua natureza jurídica? O que você é para o direito? E a resposta é, você é uma pessoa natural. Tudo bem? A caneta que você está segurando em mão, o caderno que você está fazendo as anotações, qual é a natureza jurídica da tua caneta, do teu caderno? Para o direito, isso é um bem móvel. A caneta e o caderno são bens móveis. Tudo bem? Então, da mesma maneira, nós vamos hoje aqui trabalhar a natureza jurídica de um tributo. Nós vamos analisar aquilo que nós estamos pagando e vamos dizer, esse tributo é um imposto, esse tributo é uma taxa, esse tributo é uma contribuição. Então é isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Bem, para dizer então, para ficar bem simples, de modo bem simples, a sua primeira anotação da nossa aula 6. A primeira anotação é definir a natureza jurídica de um tributo, é definir a sua espécie. Definir a natureza jurídica de um tributo é definir a sua espécie, é dizer aquilo que o tributo é. Tudo bem? Para isso, nós precisamos analisar as escolas que surgiram ao longo do tempo e definiram as espécies de tributos, tudo bem? Então, nós vamos começar aqui pela primeira escola, uma escola que data do próprio Império Romano. Que escola é essa, Roberto? A escola chamada dualista ou bipartite. Anota aí para mim, escola dualista ou bipartite. Para essa escola, meus caros e minhas caras, primeira escola, tá? Só existiam duas espécies de tributo. Os tributos vinculados a uma prestação estatal, eu pago porque o Estado realiza algo em meu favor, tributos vinculados, o que equivale às taxas. Então, para essa escola, a primeira espécie de tributo são as taxas. São aqueles tributos que eu pago, que você paga, porque o Estado faz algo em nosso favor. E a segunda espécie, anota aí para mim, são dos tributos não vinculados. Eu pago independentemente do Estado fazer algo em meu favor. Isso data de Roma, desde Roma é assim. E equivale aos tributos não vinculados os impostos. De forma simplificada e objetiva, para a escola dualista só existem duas espécies de tributos. As taxas, que equivalem aos tributos vinculados, está vinculada a uma prestação estatal, e os tributos não vinculados equivalem aos impostos. Ok? Pois bem, após a escola dualista ou bipartite, nós temos a escola tripartite. Essa escola tripartite, ela já representa uma evolução no direito tributário. Para ela, nós encontramos três espécies de tributos, Ao lado dos impostos, ao lado das taxas, nós temos agora uma nova espécie de tributo, as contribuições de melhoria, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa escola tripartite do direito italiano, da escola italiana, ela é chamada de escola clássica e ela é adotada no Código Tributário Nacional. Lá no artigo 5º do Código Tributário Brasileiro, lembre-se, o Código Tributário é de 1966, Lei 5.172 de 1966, tá? Código Tributário, no seu artigo 5º, ele diz que são tributos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, ok? Pois bem,
Veio a Constituição de 88 e a nossa Suprema Corte, o nosso Supremo Tribunal Federal, passou a entender que o texto da Constituição traz uma escola pentapartite, que não seriam 3 as espécies de atributos, mas sim 5. 5 seriam as espécies de atributos. Ok, pois bem, quais seriam as 5 espécies de acordo com a leitura que se faz do texto constitucional de 88? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, que seria uma espécie própria, segundo o STF, que nós vamos estudar aqui, e as contribuições especiais que se encontram elencadas no artigo 149 da Constituição. Para o STF, após a promulgação da Constituição de 88, no Brasil se adota uma escola pentapartite. Tudo bem? Anotaram aí para mim? Beleza? Aqui eu faço algumas considerações. A primeira consideração, meus caros e minhas caras, é que o STF já adotou em um julgado específico uma escola que eu vou chamar de tetrapartite. Tudo bem? Já adotou. Isso caiu uma vez em um concurso público, concurso para promotor de justiça em Minas Gerais. Tranquilo? Na ocasião, o STF mencionou em um julgado que 4 são as espécies tributárias: os impostos, as taxas, o empréstimo compulsório e as contribuições. O que o STF fez? Ele colocou todas as contribuições nesse grande gênero chamado contribuições. Tanto a contribuição de melhoria como as contribuições especiais do artigo 149. Então essa é a minha primeira consideração. Todavia, nós adotamos a escola pentapartite para todos os concursos públicos e para a vida também. E uma outra consideração que eu quero que você faça é que em março de 2009, o STF, ao analisar a constitucionalidade de uma lei lá de um município de Santa Catarina, que cobrava a contribuição sobre iluminação pública proporcional ao consumo de energia elétrica, tema que nós vamos trabalhar no futuro, o STF indicou que a contribuição sobre iluminação pública ela seria uma nova espécie tributária, porque ela não estaria enquadrada em nenhuma das 5 espécies que ele reconhece. Esse é um tema que nós vamos aprofundar, porque aqui no curso nós teremos uma aula específica de contribuição sobre iluminação pública. Só para não deixar no ar, o STF, em março de 2009, declarou que essa cobrança proporcional ao consumo de energia elétrica é constitucional, porque está de acordo com o princípio da capacidade contributiva. Só para não ficar no ar, mas esse tema nós vamos aprofundar no momento próprio, ok? Então, aqui, para concurso de uma maneira geral e para a vida, nós adotamos a escola pentapartite. Ok, tudo bem? E aí, 5 são as espécies tributárias. Repete comigo, vamos lá, em 7 segundos. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais do artigo 149 da Constituição. Ok, caríssimos, dando sequência ao nosso estudo sobre natureza jurídica dos tributos, Vamos lá, nós temos aqui que passar no artigo 4º do Código Tributário Nacional. O artigo 4º do Código Tributário Nacional, anota aí para mim, artigo 4º do CTN, Lei 5.172 de 1966, tome nota aí para mim. O artigo 4º, ele diz para nós aquilo que é relevante, eu tenho o hábito de não escrever tudo, aquele hábito de resumir tudo aqui, relevante, e aquilo que é ou que não é relevante, então me permite escrever assim, não é relevante para definir a natureza jurídica de um tributo. Tome nota, vamos lá. O que é relevante de acordo com o artigo 4º do CTN?
De acordo com o artigo 4º do CTN, é relevante analisar o fato gerador. Então, eu analiso o fato gerador e digo, aquele tributo é um imposto, e digo, aquele tributo é uma taxa, e digo, aquele tributo é uma contribuição de melhoria. Ok? E o que não é relevante? Então, o que é relevante aqui, só para você anotar, analisar o fato gerador. E o que não é relevante, diz o artigo 4º do CTN, não é relevante, anote aí para mim, a denominação, as demais características formais e o destino da arrecadação. Vamos lá? Ó. Vamos lá? Tudo bem? Letra D. Não é relevante a denominação. Letra D. Demais características formais. Letra D. O destino da arrecadação. Não tem relevância. Vamos explorar isso? Vamos lá. Queridos, olha só. Tem um tributo criado em 1976 pelo Decreto-Lei 1544 de 76, Decreto-Lei 1544 de 76, que se chama Contribuição para o Fundaf. Roberto, o que é Fundaf? Fundo Especial para Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade de Fiscalização da Receita Federal. Contribuição para o Fundaf. Esse tributo tem esse nome, Contribuição para o Fundaf. Ok? Beleza? Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade de Fiscalização. Não obstante o tributo ter o nome de Contribuição para o Fundaf, o Superior Tribunal de Justiça diz que esse tributo está atrelado, está associado a uma atividade de fiscalização, ao poder de polícia. E poder de polícia, minha gente, é fato gerador de um tributo chamado taxa. Repare o que eu quero dizer. Apesar da denominação contribuição para o Fundaf, essa contribuição não é uma contribuição, é uma taxa. Uma taxa que decorre do exercício do poder de polícia. Em breve nós estudaremos isso. Então, a denominação não tem relevância. Só mais um exemplo em 15 segundos. Existe um tributo chamado adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. Se paga ele na importação de bens, tá? Bem, muita gente chama esse tributo de taxa para a renovação da marinha mercante. Na verdade, ele não é uma taxa, não é. Em breve nós vamos estudar, ele é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Mais uma vez, ele tem nome de taxa, mas taxa ele não é. Ele é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, tributo que nós vamos estudar. Então, eu quero que você guarde nesse momento, nessas aulas básicas de direito tributário. A denominação não tem relevância. Segundo D. Demais características formais. O que seria isso, Roberto? Características formais são aqueles elementos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo. Isso são as características formais. Então, veja, não tem relevância para definir a natureza jurídica do tributo, minha gente. A autoridade competente, quem foi a autoridade que lançou o crédito tributário? Isso não tem relevância. Demais características formais não tem relevância. Se quem lançou o tributo foi a autoridade A, ou a autoridade B, a autoridade C, isso não tem relevância para dizer se o tributo é um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria. Pois bem, meu caro e minha cara, o último ponto do artigo 4º ele é o mais interessante. É o último D, né? Destino da arrecadação. Diz o artigo 4º que o destino da arrecadação não tem relevância. Aqui o tema ele é um pouco mais rico para a gente trabalhar. Destino da arrecadação. Quando o direito tributário ele era uma face do direito financeiro, e o direito financeiro se preocupa muito com o destino da arrecadação, onde que eu vou aplicar os recursos que são arrecadados pelo Estado. O direito financeiro se preocupa muito com isso, né? Bem, só para você ter uma ideia, quando o direito tributário ele estava inserido dentro do direito financeiro, os impostos,
os impostos, eles tinham relevância em razão, ou melhor, eles eram definidos, melhor dizendo, de acordo com o destino da arrecadação de cada um. E veja, hoje a Constituição de 88 veda a vinculação de receita de impostos. Em breve nós vamos estudar isso. Mas lá pela década de 30, início da década de 40, os impostos, eles eram identificados de acordo com o destino da arrecadação deles. Isso é só para fins históricos, tá? Isso era quando o direito tributário, ele era um galho do direito financeiro. Hoje não é mais assim. Tudo bem? Beleza? De modo, minha gente, que o destino da arrecadação, ele não tem relevância para definir a natureza jurídica do tributo. Bem, mas esse tópico ele é um pouco mais importante, precisa que você anote alguns pontos. Quando eu adoto a escola pentapartite, lembra da escola pentapartite? 5 são as espécies de tributo. Quando eu adoto esta escola, o destino da arrecadação passa a ter relevância e eu tenho que reinterpretar o artigo 4º do CTN à luz da Constituição de 88. Roberto, por quê? Repare, quando eu adoto a escola pentapartite, e isso já caiu em prova da magistratura federal, então você que está se preparando aí para juiz federal, fica atento, tá? Queridos, presta atenção. O destino da arrecadação, primeiro ponto para você anotar, quando eu adoto a escola pentapartite, o destino da arrecadação ganha relevância. E a análise do fato gerador perde relevância. Exemplo, qual é o tributo que tem como fato gerador o lucro das empresas? Resposta 2. O imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro. Repare que o fato gerador perdeu relevância, porque eu não consegui definir de qual tributo eu estou tratando. Todavia, a contribuição social sobre o lucro, ela é uma contribuição voltada para a Seguridade Social. Ela é uma contribuição que tem que ser destinada para a Previdência, para a Saúde e para a Assistência Social. Em breve nós estudaremos aqui no curso de Direito Previdenciário, ok? O que é Seguridade Social. Então, a contribuição social sobre o lucro, ela é um tributo destinado ao custeio da saúde, da previdência e da assistência social, diferente do imposto de renda à pessoa jurídica. Perceberam que o destino da arrecadação ganhou relevância? Então, quero que se anote. Quando eu adoto a teoria pentapartite, o fato gerador perde relevância e o destino da arrecadação ganha relevância. Anotaram isso? Isso é importante. Isso caiu numa prova de juiz federal da 5ª região, ok? Aplicada pelo SEBRASP, antigo CESP. Isso é importante também para a vida. E para finalizar as nossas discussões de hoje, de acordo com o artigo 145 da nossa Constituição de 88, lá no seu parágrafo 2º, 145, parágrafo 2º, a base de cálculo também tem relevância para definir a natureza jurídica de um tributo. O artigo 145 da Constituição, no seu parágrafo 2º, diz para nós, com outras palavras, as taxas não podem adotar base de cálculo própria dos impostos. Anote, aliás, grife esse ponto da sua Constituição. As taxas não podem adotar base de cálculo própria, idêntica à dos impostos. Semelhante pode, futuramente a gente vai ver, tá? Roberto, semelhante, idêntica não é a mesma coisa? Não. Coca-Cola é igual a Coca-Cola. Pepsi-Cola é semelhante, só para, né, assim, de modo jocoso, para no futuro a gente trabalhar isso com mais calma. Ok, meus queridos e minhas queridas, é isso, tá? Um grande abraço para você e que a paz esteja contigo.